Fala galera, Fernando Nóbrega aqui, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria RAF. Estamos gravando mais um episódio do Hora Copo dentro da Arena das Dunas, o maior podcast de cerveja artesanal dentro de um estádio de futebol. E estou aqui com Érica Azusa, minha parceira nessa jornada. Fala aí, Érica, como é que é a sensação de estar gravando um podcast dentro da arena? Tudo bem, Fê? Estou super feliz, coração batendo forte. Hoje está sendo a segunda gravação, né, que a gente faz aqui nesta sala do Arena das Dunas. E é um momento muito especial, porque a gente veio de um processo de gravações remotas, né, cada um na sua casa. E hoje, de novo, aqui para levar para você, querido ouvinte, muitas informações maravilhosas sobre cerveja artesanal. E também com convidados bem especiais, né, Fê? Exatamente. E hoje a gente vai falar de como são os primeiros passos de quem está começando a tomar cerveja, né? Como é que vai diferenciar a cor, o sabor, essa ruma de ingredientes diferentes. E para isso a gente trouxe alguns convidados aqui que estão há algum tempo nessa jornada e vão compartilhar como é que foi essa experiência. O primeiro deles é o Lucas, que trabalha lá na RAF. Lucas, ele trabalha na parte administrativa, financeiro, mas ele tem mestrado em engenharia química, trabalha com diamantes, né? Um dia, exatamente. Quem sabe um dia a gente fica rico com isso aí, né? Bem-vindo, Lucas. Bem-vindo, Lucas. Saudações, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer jogar mais algumas horas copos aí no currículo. Muito que bem, acho ótimo. Quero aprender muito também, né? A gente já está aqui, gente. Vocês não estão vendo. Para quem está só ouvindo esse podcast, vocês não estão vendo, mas nós estamos aqui com 5 garrafas, cada um de um estilo diferente. E o Lucas vai poder explicar para a gente daqui a pouquinho. Olha a resposta aí. Vamos lá. E para completar essa nossa hora copo, estamos aqui também com o Fábio, que não é Fábio, que é Léo. É Fábio, é Léo. Estudante de TI, não é isso, Léo? Seja muito bem-vindo. Irmão do Fernando. Exatamente. E que também tem uma trajetória aí com a cerveja, vai contar um pouquinho pra gente. E, inclusive, gente, editor dos nossos vídeos, que logo, logo estarão aí no YouTube, no canal da RAF e no canal da Papo de Mídias. Seja bem-vindo. Aí, valeu, galera. Salve, salve, família. Depois vai ter que pagar royalties. Pois é, rapaz. A pessoa já chega no podcast assim, né? Demonstrando que é ouvinte, que assiste, né? Tem que mostrar pra você, né? Queria dizer que é um prazer estar aqui e participar desse projeto. Olha aí, show de bola. Mas a gente não pode falar de boca seca, né? A gente tem que molhar o bico aqui. Com certeza, gente. Eu tô morrendo de sede, não sei vocês. Eu tô também, viu? Já vou abrir porque a Érica, antes de começar, já falou que eu queria tomar essa Nísia, não sei o que. Então, vou abrir a Nísia, né? Vamos pra de Nísia. Para quem está só ouvindo, né, nas ondas do rádio, não está assistindo o vídeo, a Nísia é a nossa Witbier e ela tem um rótulo muito peculiar, que mostra uma figura feminina, é bem colorido, né? O artista que faz os rótulos, Sandro Freitas, estava inspirado quando fez, né? É um rótulo com várias coisas. Para quem está só ouvindo, dá uma olhada lá no YouTube que vale a pena. Esse é o rótulo aqui, ó. E Nísia, vamos abrir só para... Oba! Bom, então para começar a nossa hora copo, efetivamente, né, oficialmente, vamos brindar, não é justo? Brinde, galera. Saúde. Saúde. Sensacional. Lucas, para começar, quem está começando a tomar cerveja, a gente tem 5 garrafas diferentes aqui, né, de cervejas dos mais diversos estilos. Tem a Galega do Alecrim, que é uma cerveja mais leve, a Ponta Negra, que é uma cerveja escura. Como é que foi o seu primeiro contato com cerveja artesanal e como é que você quando você se deparou assim, pô, tem cerveja de tudo que é jeito, como é que eu começo? Conta aí um pouquinho da sua história com a cerveja. Pois é, cara, eu tô aqui em Natal há mais de 10 anos e aí eu comecei a notar que nas prateleiras, quando eu ia fazer a minha feirinha, eu começava a ver rótulos que costumavam não estar ali. E aí alguns foram me chamando a atenção, eu fui começando a ver que cerveja não eram só aquelas que a gente já conhecia, né? Cervejas de massa. E aí eu comecei, por curiosidade, escolhendo pelos rótulos mais bonitos. Eu ainda não conhecia muito sobre cerveja, então eu fui pelo, essa daqui, preciso dar uma chance para uma arte dessa. Se a cerveja for tão gostosa quanto essa arte é bonita, então vamos lá. Aquele que é atraído pela embalagem, né? Exatamente. Mas aí eu fui provando, fui tendo diversas sensações, algumas de espanto, porque eu não era acostumado. E aí eu lembro que a primeira cerveja diferente que eu tomei foi uma Triple Sour. Então, para alguém... Louco, hein? Foi um espanto mesmo. Então, para alguém que não conhecia nada naquela época sobre cerveja, eu fiquei,
eu acho que essa cerveja tá com problema, vou falar, vou devolver e tal, não sei o quê. Mas aí eu comecei a pesquisar e, tipo, fui provando outros estilos e comecei a tomar gosto. Aí a gente vai jogando as ideias para os amigos, logo meus amigos também já estavam com esse costume. E aí a gente foi experimentando e entrando no mundo de cerveja artesanal juntos, né? A gente combinava de jogar ou de se encontrar e sempre, quase sempre, todo mundo trazia uma cerveja diferente, né? Tipo, vamos provar aqui. E assim foi. Aí eu acabei entrando numa porta sem saída, né? Hoje em dia não amo cerveja artesanal. É aquilo, né? O paladar não retrocede. A Fernanda Bresciani comentou com a gente lá no episódio 4. O paladar não retrocede. Depois que a gente começa a provar a cerveja artesanal, a gente quer provar mais e mais, né? De onde que você é, Lucas? Eu sou de Alexandria, lá no Alto Oeste. Alexandria. E aí... conhecida como Bacurau. Mentira. Lucas, mas você tomou uma sour, se espantou, disse, pô, tá com algum problema, não sei o quê. E como é que você reverteu essa sensação? Que você tomou uma cerveja que lhe espantou, mas depois você continuou tomando. Como é que foi o segundo passo? Assim, pô, eu tive um susto, mas eu vou dar outra chance. Como é que... Porque, assim, a gente tá falando com pessoas que estão começando a tomar cerveja agora, né? Então, você falou, pô, eu me assustei, achei que estava com problema. A pessoa pode ter tido uma experiência exato. parecida, Por que você achou que estava com problema? Porque as sours, elas já são cervejas acidificadas, né? Então, uma triple sour, ela é, em três vezes mais potente do que uma sour, no quesito de acidez e tal. Então, Nossa, eu senti aquilo... Acho que eu nunca a gente provei. tem a Ludovicus aqui. Ela não é uma triple sour. É uma sour, Catarina Sour. Mas imagine uma Ludovicus 3 vezes mais intensa em acidez e álcool. Entendi, gente. Mas aí, tipo, na época eu tava estudando ainda, eu tava bem... Eu olhei assim, caraca, eu paguei 50 conto nessa lata, que é um peito para quem tá cagado, né? Acabei, vamos tomar logo, mas aí foi interessante que depois do espanto, quando já tava depois da metade da lata, já tava tipo, pô, essa cerveja é interessante e tal. Mas você foi olhar a data de validade? Fui, com certeza. Eu olhei assim, nossa, job is that, né? Aquela É engraçado que eu tive uma experiência parecida, que quando eu conheci Bozo, ele já fazia... Bozo é sócio da RAF, né? Ele já fazia cerveja e eu comecei a frequentar as festas de cerveja caseira aqui. Sim. E tinha cerveja de tudo que era tipo, mas para mim era novidade. Quando eu tomei a primeira vez uma IPA, que é uma cerveja mais amarga e tal, eu tive a mesma sensação. Pô, essa cerveja tá estragada. Hoje é o estilo que eu mais gosto. Mas é legal, tipo, porque a cerveja artesanal tem esse potencial de, como é algo muito diferente do que a população normalmente está acostumada, ela, dependendo do estilo que você vai tomar, ela vai assustar logo de cara. E aí é legal você ter a mente aberta para saber que existem várias opções, né? Existem, como a Fernanda falou nos episódios anteriores, existem mais de 150 estilos. Então, às vezes cerveja é um mundo. Às vezes você não se dá com aquele estilo, mas você prova outro que tem uma característica totalmente diferente e pode ser uma porta de entrada para você. Melhor, então. né? E o que acontece bastante também é a questão que, tipo, às vezes o seu paladar vai evoluindo e às vezes você um estilo de cerveja que você não curtia tanto, ou que você estranhava, com o tempo, você vai tomando outros estilos, de repente você prova de novo e você já tem uma sensação completamente diferente. Pelo menos comigo foi assim quando eu comecei com as IPAs, né? Tipo, eu achei um choque, né? Tipo, nossa, que cerveja amarga, né? E, de repente, dias depois, eu já, tipo, caraca, aquela cerveja, eu tô com vontade de tomar ela, mesmo não tendo gostado na época, quando eu tomei a primeira vez. E aí o paladar vai mudando, você vai ganhando esse XP, no final das contas, você tá com um paladar completamente diferente. Esse povo gamer vem pro podcast, aí o quê? Começa a usar as gírias, entendeu? É isso aí. E você, Léo, conta pra gente como foi esse seu primeiro contato assim com a cerveja artesanal. Você, de certa forma, tá desde o início da RAF, né? Porque da família e tudo. Pois é, como já foi dito, eu sou irmão de Fernando e começou com ele, basicamente. Eu lembro que, às vezes, ele chegava em casa e ele pedia umas cervejas diferentes, aí ele chegava lá no meu quarto e dizia, olha essa cerveja aqui que eu comprei, aí eu ia e experimentava. E aí é bem como o Lucas falou, eu acho. No começo, eu não gostava. Eu achava interessante, eu tinha curiosidade, queria experimentar e tudo mais, mas eu sempre ficava... que ele pedia umas bem diferentes, sabe? E aí, com o tempo, quando eu vi, eu tava apaixonado. Aí já era. Imaginei a cena, né, Fernanda? E Léo, abrindo a porta do quarto, quer ficar doidão? É uma má influência, Era né? assim, Fê? Era assim? Conta aí. Era mais ou menos, mas assim, realmente, quando eu tomava uma cerveja que era muito diferente, aí eu, tenho que compartilhar isso com alguém. Aí eu chamava Léo, minha mãe
Minha mãe toma cerveja, né? Nossa mãe toma cerveja, só que ela só toma cerveja Pilsen tradicional. Agora que ela está começando a dar chance. E aí, quando eu comecei a fazer cerveja em casa, antes mesmo da RAF, ela dizia, você fica fazendo cerveja com acerola, com não sei o quê, esse negócio aí não é cerveja, não. Ela sempre teve um pé atrás. E aí ela não gostava, então eu tinha que compartilhar com o Léo. O Léo é 7 anos mais novo que eu. Então eu tinha, sei lá, 23, ele tinha 17, quando comecei a fazer cerveja. Então, era levando para o mau caminho mesmo. Literalmente. Só lembrando, viu, galera? Beba com moderação, né? Beba verdade, menos, beba melhor, eu tinha essas 24 e coisas. ele tinha 18. Então, Isso, é. E sua mãe reclamava? reclamava. O que ela falava? Não, ela dizia, eu não quero essa arruma de cerveja aqui em casa, não sei o quê, porque eu ainda morava na casa dela. Então, eu tinha que ficar lá. As cervejas que eu comprava, tinha que ficar lá. Meu quarto era cheio de caixa de cerveja, né? Eu lembro. Ela reclamava porque tinha muita cerveja na casa dela e reclamava, mas assim, como cerveja artesanal você bebe menos, então a gente nunca bebeu muito em casa, assim, de exagerar em termos de volume. É sempre uma questão de experiência, de prova, não sei o quê. Então isso eu acho que tranquilizava um pouco ela, de saber, porque o normal na sociedade brasileira, infelizmente ainda, é você encarar a cerveja, aquela bebida para você encher os cornos, né? E a cerveja artesanal tem uma pegada diferente. Então, eu acho que, de certa forma, isso apresentou um mundo diferente do que ela estava acostumada a ver. Então, ela reclamava, porque tinha muita bebida em casa, não sei o quê, mas, de certa forma, sempre foi de uma forma responsável. Ela acabava não reclamando tanto, porque a gente nunca deu trabalho com relação à bebida, né? Sim, sim. E me conta uma coisa, então, vocês dois, né? Hoje, como é que é a relação de vocês com a cerveja artesanal? Então é algo que já está intrínseco a mim, assim. É um dos meus hobbies preferidos, descobrir cerveja nova. Então, pelo menos uma vez por semana, eu pego um rótulo, gosto de procurar rótulos que eu não conheço para descobrir, assim, novos sabores. Então, é algo que não sei explicar, assim, virou um hobby que a mesma sensação que eu tenho quando eu descubro um livro, uma série boa, que eu fico maravilhado, eu tenho com algumas cervejas que eu tomo. E aí, quando isso se combina, por exemplo, com algo que eu estou comendo, que tem a questão da harmonização, as cervejas artesanais, elas têm essa vantagem de ser uma gama quase que infinita, né, de sabor, de aroma, e aí às vezes você descobre, mesmo a cerveja que você já curtia, mas aí ela harmoniza com um tipo de carne, com um tipo de salmão, com um tipo de alguma coisa, e aí é uma nova descoberta. Então, hoje é isso, assim, eu não consigo me separar mais. De certa forma, a sua relação com a cerveja mudou do começo do ano para cá, né, Lucas? Assim, Sim, você com começou a certeza. trabalhar na RAF, né? Você está na administração da RAF. Conta pra gente um pouco dessa experiência. Nossa, é uma história interessante. Eu moro a poucos metros da RAF. E aí eu lembro quando começou a ser montada a estrutura e tudo mais, eu fui lá falar com o pessoal, conhecer, ver o que é que estava rolando ali. Eu lembro que eu conversei com o Fernando e com o Raul. E até falei, tipo, eu quero trabalhar aqui, não sei o quê, tô fazendo engenharia química e tal, não sei o quê, gosto muito de processo. E na época eu já estava pensando em começar a fazer hidromel, já estava fazendo os primeiros testes com hidromel e depois eu fui para cerveja, que ambas são bebidas fermentadas, né? Tem tecnologias semelhantes. O que é o hidromel? O hidromel, ele é como se fosse uma cerveja viking. É uma cerveja que ela é um mosto fermentado com base de água e mel. E aí ela é uma bebida conhecida pelo apelo na cultura pop, né? Porque sociedades antigas como os nórdicos, aquelas sociedades ali do norte europeu usavam muito, né? Como a bebida das batalhas e tal. E aí elas foram se transformando também, foram se difundindo para a cerveja. E aí, tipo, eu comecei a entrar nesse ramo por curiosidade, aliando a engenharia química com o meu gosto por cerveja. E aí, quando eu vi a RAF, eu comecei a conversar com os meninos, mas esse fruto só veio bem depois, quando eles abriram um processo seletivo para auxiliar de produção. E aí eu me joguei, mas não foi dessa vez. Acabou que estava no final do curso, tipo, ia precisar de uma dedicação maior do que a que eu podia dar no momento. Acabei que a vaga não foi para mim. E aí, depois de um tempo, eu recebi uma mensagem de Fernando, que foi logo na época que eu estava no final do mestrado, e aí Fernando, tipo, o que é que você acha da parte financeira, né, da parte administrativa?
Aí eu, rapaz, eu sou o pau pra toda a obra, tipo, vamos que vamos. Tô E aí, dentro. fiz esse test drive, foi dando certo. A gente teve uma boa sinergia, eu e Fernando, a gente sempre tá com ótima sinergia, assim, eu costumo dizer que eu sou o primeiro imediato de Fernando lá na Rafa, eu sou os olhos e as mãos. E aí, foi nisso, assim, hoje em dia, firme e forte. Foi engraçado porque esse processo seletivo era para uma área mais técnica, né? E o Lucas tem uma formação técnica. Mas logo em seguida a gente viu essa demanda na parte mais administrativa. E assim, a gente contrata na RAF muito pela questão da cultura da empresa, né? Pessoas que se adequam. Porque a parte de treinamento, isso aí, se a pessoa tiver vontade, ela aprende, né? E aí, quando apareceu essa demanda, eu até pensei em abrir um processo seletivo novo e tal, para alguém que tenha essa característica. Mas aí eu vi assim, pô, a gente tem uma pessoa aqui que está super interessada. O Lucas já frequentava o Covil, trabalhava até... Já chegava a fazer uns freela lá. Fazia os freela no atendimento e tal. E, pô, esse bicho aqui, ele se garante, ele está motivado, ele gosta. Inclusive, quando ele se candidatou a essa vaga técnica, eu lembrei dele porque lá atrás, sei lá, uns 3 anos antes, a gente tinha gravado um vídeo com o depoimento de alguns clientes e ele era um dos clientes que estava Verdade, que era o aniversário, se não me engano. Já tinha uma relação assim de cliente Aí eu pensei mesmo assim, pô, eu conheci né? esse cara de algum lugar. E depois de não sei quanto tempo, eu lembrei do vídeo. Olha. Então, assim, eu sempre teve motivação, sempre teve vontade. E aí, vamos fazer isso acontecer. E é tanto que está dando muito certo. Né? Tá aí, a gente já está nas vias de uma promoção. Opa! Eita, temos um anúncio de promoção aqui no podcast Brasil. Temos um anúncio. Ô, Léo, e para você? Né? Aquela hora eu fiz a pergunta para ele e acabou que você não respondeu. Então, para você, como é que é hoje assim, essa sua relação com a cerveja? Você busca outros rótulos, outras marcas? Assim? Uhum. Então, é engraçado porque quando você começa a entrar nesse mundo, você acaba conversando com outras pessoas sobre isso e eu percebi que comigo acabei puxando meus amigos juntos, sabe? Então, tipo, hoje em dia eu percebo que é uma pauta comum entre a gente. Quando um experimenta uma cerveja nova, diferente ou que gosta, sempre fala: "Ei, Fábio, tomei tal cerveja aqui, você tem que experimentar ela", não sei o quê. É muito interessante isso. E eu tô lá na RAF desde o começo, né? Desde a inauguração eu trabalhei lá. Então, eu comecei nesse mundo por causa de Fernando e graças a Deus que eu não me desvinculei totalmente, assim, porque hoje em dia é uma paixão também. E é isso. Você é o mestre Jedi das cervejas, então, né? Você vai trazendo a família, vai trazendo os amigos, vai envolvendo a equipe. É bem assim, né? Tomara que mais gente tome. Mas a história de Léo é engraçada, porque ele realmente espalhou a palavra, né, para os amigos. E aí os amigos dele começaram a cercar a RAF de uma forma que a gente no começo estava precisando de mão de obra, né? Então os amigos dele começaram a trabalhar nos eventos da RAF, né? Teve Matheus Sobral, que virou gerente do bar uma vez, não sei, um tempo, né? Depois veio Mauri, que implantou o delivery da RAF. Ranieri também virou gerente. E era tudo amigo de escola dele, sabe? Meus amigos quase de infância. Assim, teve um momento que a turma dele, eram, sei lá, uns 5, 6 amigos, todo mundo trabalhava na RAF, menos ele. Rapaz. Ou seja, ele só queria receber as garrafas, né? Assim, garantir a cerveja do final de semana, né? Assim, exatamente. Né? Amigo, vai lá trabalhar. E aí foi engraçado isso, porque eu já tinha feito alguns convites, só que ele estava envolvido na faculdade, não sei o quê, não podia se dedicar na época. Aí, todos os seus amigos trabalham lá, só você que não vai, não sei o quê. Não posso. Mas foi engraçado isso. É verdade. Ô, Fê, a gente começou, então, com a Nísia, né? Eu acho que hoje um dos nossos focos também aqui do Oracopo é pensar essa trajetória, né? Geralmente, a pessoa que não é acostumada a beber a cerveja artesanal, ela se espanta um pouco mesmo no início, né? Eu também, assim, quando eu comecei a tomar, eu fui muito também pelo rótulo. Eu achei engraçado, o Lucas, quando você comentou isso, porque assim, a cerveja ela me atraiu primeiro pela imagem, né? Acho que por trabalhar com comunicação e tudo, então eu sempre me chamava atenção. Aí eu provava uma, provava outra, mas eu nunca entendia muito, nunca prestei muita atenção em diferentes estilos, né? Porcentagem de álcool, enfim. Eu queria mais saber se tinha fruta, se tinha outros detalhes, assim. Então, quais seriam as dicas, assim, que não só você, enfim, os nossos convidados também poderiam dar para quem está começando? Né? A gente começou com a de trigo. Qual seria a próxima, e enfim? Pronto, isso é legal, porque quando a gente montou o portfólio da RAF, tinha
muito essa noção de que estávamos apresentando um produto para uma sociedade, né, aqui no Nordeste, principalmente, que não está tão acostumado com cerveja artesanal. Então, nós pensamos em estilos que dessem que apresentassem algo novo, mas que não tivesse esse choque tão intenso. Então, a gente falou, por exemplo, o Lucas falou que o primeiro contato dele foi com a sour. A cerveja ácida, ela é uma cerveja leve, tem tudo a ver com o nosso clima, porque a acidez ela tem essa refrescância, mas ela é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, quando nós pensamos na carta, era justamente tentar diminuir esse degrau do cara que está saindo para a cerveja de massa. Então, a Anísia é uma VTB, uma cerveja de trigo, uma cerveja leve, refrescante, e que, de certa forma, tem um bom apelo para quem está começando, porque são cervejas que apresentam algo novo, mas que não tem tanta intensidade na diferença, né? Então, a nossa carta inicial de cervejas tinha a Anísia, que tem essa característica que eu falei, a 084, que é uma IPA, que é um estilo mais amargo, mas ela é uma IPA de entrada, digamos assim, né? Uma IPA que está nos limiares inferiores do estilo, então é uma IPA que ela tem um teor alcoólico moderado, que tem um amargor moderado. A Maslover, que é uma cerveja mais maltada, né? Ela não é tão amarga, ela é mais pro doce. Então, para quem está começando, eu recomendaria isso, pegar cervejas que são um pouco parecidos em termos de álcool, ou de amargor, ou de alguma outra característica que ela tem, acidez, doçor, qualquer coisa, mas que não seja tão extrema, né? Não seja uma cerveja de 10% de álcool, uma cerveja triple sour, ou uma double IPA, que é mais amarga, como a nossa Ribeira. Então, eu daria essa dica, de ir para uma cerveja que tem uma intensidade mais amena, porque aí você vai dando um passo de cada vez e vai se acostumando com aquela característica antes de ir para algo mais intenso, né? O que é que você acha, Lucas? Você acha que faz sentido isso? Com certeza. É aquela questão de aumentar a acessibilidade, né? A estratégia utilizada. Então, realmente, eu concordo. Essas são as cervejas mais, como é que eu posso dizer? Mais amigáveis para um paladar inexperiente, né? Então, realmente, se você for pegar a Overnight, que é uma cerveja extremamente forte, que é a Russian Imperial Stout da RAF, tipo... quem não toma ela vai achar que é outra bebida, completamente diferente. Tanto o sabor, tanto pela consistência, que é mais licorosa. Então, eu eu recomendaria também, Fernando. Seria uma estratégia que eu... Esse exemplo foi legal da Overnight, porque ela faz parte de um selo chamado Covil Lab, que a gente criou dentro das cervejas da RAF, que é um selo justamente para abraçar essas cervejas que são mais extremas, né? Então, é uma cerveja que tem um teor alcoólico muito mais elevado, ela é mais licorosa, mais pesada, ela, de certa forma, ela vai de encontro com a ideia da RAF de democratizar a cerveja artesanal. Porque primeiro, ela é muito intensa, segundo que a receita dela é um pouco mais cara. Então, a gente criou um selo dentro da RAF chamado Covil Lab, que é justamente para encaixar esse tipo de cerveja e a gente manter a cerveja de linha da RAF ainda com essa característica de democratizar a boa cerveja e tudo isso, né? Eu acho que é até bacana aproveitar a ponta para falar também sobre os conceitos da drinkability, né? Ou a bebebilidade, que é justamente um conceito para isso que a gente está falando, sobre a questão do quão amigáveis e quanto que a gente consegue beber daquela cerveja. Porque não é que ela tem uma alta drinkabilidade, né? Uma alta bebebilidade, que ela é uma cerveja muito boa. Não, ela não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. É mais a questão de que o líquido tem propriedades que não são feitas para você tomar de montão ou tomar de pouco, dependendo desse grau, né? Então, essas cervejas... esse drinkability? Eu acho tão bonita essa palavra. É justamente a capacidade chique, né? Quero aprender a falar isso. Essa bebida aqui, olha, tem um drinkability maravilhoso. É assim que fala? Vai. É justamente as cervejas que elas têm mais facilidade de você beber. Então, quanto maior a drinkability de uma cerveja, mais você consegue tomar em volume, né? Tipo, uma cerveja que foi feita para você tomar com mais facilidade. Você toma em maiores quantidades do que cervejas como a Riz, por exemplo, que a gente estava falando, a Overnight. É uma cerveja que tem uma drinkability bem menor do que a Galega do Alecrim, porque é uma cerveja que foi feita para você tomar de pouquinho, né? Mas falando nisso da pessoa que está começando no mundo da cerveja artesanal, quer experimentar e tudo, eu acho interessante quando se você chegar no pub, ou seja lá onde você for tomar, você conversar com quem está lá, porque eu trabalhei lá na RAF no balcão, conversando com o cliente e tudo, e uma das coisas que o pessoal passava pra gente, Fernando, Raul, Bozo, era porque a gente sabia que ia ter pessoas que eram iniciantes ali e não necessariamente conheciam.
Então, a gente justamente tenta passar essas cervejas que são um pouco mais tranquilas de beber no começo. Então, você está interessado? Chega lá, conversa com a pessoa que está lá. Com certeza ela vai E poder já não, te passar e já não começar com as mais fortes, né? Senão a noite acaba cedo. Você pode... Né? É verdade. A questão do IBU também, né, que é outra grandeza que existe no mundo das cervejas artesanais, que também ajuda a aumentar a acessibilidade, né? Tipo, é recomendado que se você não conhece nada sobre cerveja artesanal, você ir aumentando gradualmente. Fala pra galera o que é IBU. O IBU é o Índice de Amargor, é a abreviação de International Bitterness Unit, que é basicamente o Índice Internacional de Amargor, né? Então, quanto maior esse número, mais amarga é a cerveja. Esse número é obtido a partir da concentração de ácidos alfa, que são ácidos que são provenientes dos lúpulos e tudo mais, que dão tanto o amargor quanto o aroma. Então, cervejas que têm alto IBU são cervejas bem amargas. Então, as cervejas ideais para você começar a conhecer sobre cerveja artesanal, normalmente tem IBUs mais baixos. É engraçado que o IBU, diferente do Drinkability, é uma coisa bem técnica. Você consegue medir, tem um número lá. O Drinkability não tem. Que inclusive aparece no rótulo, né? A gente exato. tem esses números no rótulo. Nos rótulos da Rafa a gente tem o ABV, que é o teu alcoólico, o IBU, que é o amargor, tem o EBC, que é a cor da cerveja. Quanto maior o EBC, mais escura a cerveja. Então, como a garrafa ela é âmbar, né? Ela é marrom, você às vezes não consegue ter noção da cor antes de abrir. Então, a gente gosta de botar também esse dado para a galera. E o Drinkability é algo muito mais sensorial, é sensação. Então, às vezes você tem uma cerveja que tem um IBU alto, que como o Lucas falou, o normal é que cervejas com IBU alto são mais amargas, ela tem uma Drinkability um pouco menor. Mas às vezes você tem uma cerveja com IBU alto, mas a sensação dela, ela tem um certo grau de doçor que equilibra aquilo e dá uma drinkability mais alta. Então isso é muito intangível, digamos assim, é muito mais de sensação. Né? E acho que envolve muito também a questão da harmonização, né? Com que você vai... Assim, se você não vai só beber, se você vai beber e comer, então depende muito também da harmonização. Né? É engraçado até porque, tipo, eu lembro quando eu estava fazendo curso de sommelier, a gente tinha aulas de manhã e toda aula tinha degustação de 5 cervejas. Então, você imagina, eu chegava de 9 horas da manhã, aí o professor botava 5 copos na minha frente, assim. E, tipo, eu não tinha acabado de tomar café, então era a primeira coisa mais forte que eu ia ingerir ali, era uma cerveja. E, às vezes, era uma cerveja super leve, mas por conta de eu ainda estar com o paladar virgem no dia, a cerveja super leve parecia super amarga, sabe? Parecia super intensa. Então, eu tomava, nossa, que cerveja forte. E depois que eu tomava 5, que eu voltava para ela... Nossa, que cerveja fraca. Aí percebia. Então, assim, essa questão do drinkability também depende muito do momento e da harmonização. Às vezes, se você estiver comendo alguma coisa que é mais intensa, aquela cerveja vai parecer menos. Então, muito... Varia muito de acordo com o momento e esses outros fatores que estão envolvidos, como a harmonização. Uhum. E como que é para vocês, assim, quando vocês têm contato, né, com pessoas lá no Covil, que estão começando a tomar agora, que já, né, estão curtindo, conhecem alguns rótulos, não todos, e de repente vocês percebem que essa pessoa já quer provar mais outras cervejas e vocês ajudam nisso. Conta um pouquinho, assim, se vocês lembrarem de alguma história também que seja legal. Eu lembro bem no começo que o pessoal tem um sistema de prova, né? Então, tipo, você pode tomar um pouquinho, experimentar a cerveja e... Conheço. Eu cheguei lá e tomei, assim, quase um copo só das provas. Foi sem querer, eu juro que foi sem querer. Ai, deixa eu provar essa, deixa eu provar aquela. Quando terminou isso, gente, pera, eu acho que eu já tomei quase um copo só das provas. E era muito engraçado você perceber a reação das pessoas que não eram acostumadas a tomar. Aí a gente indicava, né? Ó, toma aqui uma galega e tudo, que é a queridinha. Mas às vezes a pessoa queria ir provando, aí você dava e a pessoa fazia uma careta assim. Já era acho muito estranho, engraçada, né? a reação do pessoal. E é legal que, tipo, tem gente que... O Covil é um ambiente diferente, né? Assim, você está dentro da fábrica e tal, então tem gente que vai só pelo ambiente e não está acostumado a tomar cerveja. Às vezes vai para acompanhar alguém e... Era uma coisa que eu sempre percebia, principalmente depois que a gente lançou a Ludovicos, que é uma cerveja mais ácida com goiaba, ela é muito diferente do que a gente está acostumado. Quando aparecia alguém que estava acompanhando outra pessoa que não ia tomar cerveja, que não gostava de cerveja, eu sempre oferecia, então prova essa aqui, que é a Ludovicos, né? E aí a pessoa tomava, nossa, isso é cerveja mesmo? Eu disse, mas é uma cerveja bem diferente. Nossa, eu nem gosto de cerveja, mas essa aqui eu gostei. Então, sempre tem, como tem um leque gigante de opções, né? Sempre tem alguma
A não ser que a pessoa não beba Herol, né? Não bebe nada mesmo. Aí não tem o que fazer. Mas se a pessoa gosta de tomar uma bebida, uma cerveja, um espumante, um vinho, qualquer coisa, sempre vai ter uma cerveja que ela vai se identificar. Talvez não naquele momento, naquele bar, naquela hora, mas no mundo vai existir uma cerveja que ela vai se identificar. Sim. Pode crer. E você lembra, Lucas, de alguma história, assim, alguma situação inusitada lá no Covil? Eu cansei de ver casos como esses que o Fernando falou, de pessoas que não gostavam muito de cerveja e aí provavam as cervejas mais diferentes. A Ludovicos é campeã de surpreender pessoas. E eu acho bacana também que, às vezes, acontece, sei lá, coisas surpreendentes. Tipo, o cara chega lá com a mulher, aí tá lá, o marido vai começando a provar as cervejas e tal, e aí ele pegou a primeira, foi logo a Ribeira. Ele começou a provar a Ribeira, que é a nossa Double IPA, uma cerveja bem forte, tanto em questão alcoólica quanto de IBU. Ela tem 70 de IBU. A Galega, por exemplo, que é a que a gente está tomando agora, tem 15. Então é uma diferença gritante. Nossa. E ele tomou a Ribeira, ele pode botar mais forte que tiver. Só que ele fez uma careta que eu vi que ele tentou controlar a careta, assim, que ele não queria mostrar que tava tipo que tentou se amostrar e não conseguiu. E aí foi o legal é isso que... já deve acontecer muito, né? Vamos combinar. O boy tá lá e tal, com a moça e tal, né? Ele fala, eu gosto de cerveja forte, eu gosto de Heineken. Exato, entendeu? É isso daí. Mas o melhor da história, que deu gosto, assim, que eu cheguei e fiquei tipo, pô, massa, foi que ela começou a provar também, e aí a gente colocou, acho que foram 4 copinhos de prova, né? Aqueles copos de 70 ml. E aí eles começaram a provar junto, ele deu logo a careta e ela tinha provado... ela estava provando de um lado e ele provando do outro. Então, os copos até se encontrarem. Aí ela tomou, tipo, eu amei essa daqui, não sei o quê. Aí ele falou, tipo, não, mas para ela bota umas cervejas mais fracas. Aí eu, tipo, eu não falei nada, né, no momento. Tô na mesa com 3 homens aqui, mas vou falar homens. Homens. Né, Cíntia? Cíntia tá nos bastidores ali. A que ela mais gostou foi justamente a Ribeira, que foi a cerveja mais forte. Aí eu gostei muito dessa daqui, que lembra maracujá, fruta amarela, não sei o quê. Aí o cara perguntou, qual é essa daí que eu quero também? Aí eu disse, essa foi a primeira que você tomou? Porque foi aquele... Aí, não, então deixa quieto. Deu vontade de dizer assim, não, é porque essa cerveja é forte mesmo, só aguenta o tranco quem... A cerveja artesanal, ela quebra muito esse paradigma, né? De que mulher não toma cerveja, não sei o quê. Isso, a gente falou um caso, mas não é tão raro não, sabe? Acontece o tempo todo. As mulheres tomarem cervejas diferentes e tal, muitas vezes que existe uma resistência nos homens. Não existe regra para isso, né? Mas é justamente por não existir regra que isso acontece de uma forma bem heterogênea ali. Sim, é um caso de machismo aí que teve um final surpreendente. Que o cara pagou a língua, viu? Totalmente. Aprendeu a respeitar. E agora vamos de dica, né? Dicas fuderosas. Estamos aqui na nossa reta final do Hora Copo. E queremos saber quais são as dicas de vocês. Opa, quer começar? Quem começa? Pode ser. Vamos lá. A minha dica é de uma série que tá no hype aí. Todo mundo já deve ter... Não sei se assistiu, mas todo mundo deve ter ouvido falar já. Mas eu quero falar dela justamente porque eu conheço uma pessoa que começou a assistir e parou. E minha dica é não pare. A série é Round 6. E é uma série muito interessante, que é uma série coreana. E a gente estava até falando antes de começar a gravar, que é muito interessante porque é algo totalmente diferente. A cultura de lá é diferente, as brincadeiras são diferentes, tudo é diferente. Então, além de você estar assistindo uma série, se divertindo, você vai acabar conhecendo um pouco da cultura de lá. E é isso, não desiste e assiste Round 6. Gente, eu não queria dizer não, mas eu fui também essa pessoa, viu, Léo? Eu acho que ele tava falando de você mesmo. Você tava falando de mim mesmo? Bota aí mais cerveja depois dessa. Falou, estou arrasada. Desiste. Ele estava falando de mim, minha gente. Ele estava falando de mim. Então eu não queria falar nada assim, mas... Pois é, eu não capturei, entendeu? Eu já tava achando que era outra pessoa e tal, né? Mas, gente, assim, ó, eu assisti Round 6.
Round Six, né? Perdão, em inglês. E, assim, assisti o primeiro episódio. É uma série muito boa, mas também muito pesada e que dá muito gatilho. Sim. Então, assim, ó, eu precisei de um tempinho, sabe, para continuar a série. Eu acredito que quando esse episódio entrar no ar, eu já vou ter finalizado, porque a curiosidade aqui na pessoa também não deixa, né? A gente não consegue esperar muito tempo, mas eu quero muito assistir. Gosto muito de doramas, assisto muitos doramas, mas eu não tinha ainda visto um dorama com essa pegada, né? Com a pegada de Round Six, que, embora traz elementos muito simples, né, de jogos e puxa muito aquela coisa das pessoas que estão devendo, né? Sem dar tanto spoiler aqui, mas, enfim, pessoas que estão em dívida, elas são convidadas para um reality, né? Mas, ao mesmo tempo, a série ela me puxou muito para pensar sobre os problemas sociais mesmo, né? Assim, independente da civilização, independente do país, mas me deu muito gatilho nesse sentido, sabe, Fernando? Assim, de pensar os problemas políticos, os problemas econômicos. Então, por isso que eu assisti o primeiro e fiquei, gente, assim, de certa forma, a gente está vivendo no Round Six, assim, é bem assustador quando a gente começa a relacionar os nossos problemas atuais, sociais, ambientais, com uma série ficcional, né? Assim, uma série de ficção. Então, isso me deu bastante gatilho, então por isso que eu esperei. Mas eu acredito que eu já vou ter assistido tudo, sim. Ótima dica. E você, Lucas, fala aí. Opa, a minha dica vai ser uma HQ adulta chamada Day Tripper. É uma HQ que você termina de ler com a sensação de que viveu uma vida inteira. É uma HQ brasileira do Gabriel Bá e do Fábio Moon, que são dois atores sensacionais, e essa HQ ela é repleta de referências à literatura brasileira e conta a história de um cara que escreve obituários e é filho de um grande escritor. E ele sempre sonha em, tipo, entrar nessa carreira, mas ele é sempre conhecido como a sombra do pai, né? Então, ele fica com esse dilema. E o que é interessante nessa história, assim, não é um spoiler, mas todo capítulo o personagem morre. Todos os capítulos, em um dia mais importante da vida dele, ele morre. Não é spoiler? Não é spoiler porque, tipo, todo episódio, todo capítulo ele vai morrer. Tipo, na capa mesmo, quando você começa a ler a sinopse. Tá. Porque ele escreve obituários. Mas não é o dia da marmota, não, que volta. Não. É bem mais filosófico, assim. Tipo, é um livro, uma HQ que nos faz refletir sobre, tipo, quais são os dias mais importantes da nossa vida. E aí ele tem várias referências a coisas reais que aconteceram no Brasil. A história vai se passando em Salvador, depois vai para o Rio, depois vai para São Paulo. Então, tipo, ele pega uma história fictícia e ilustra nela vários acontecimentos reais, como o desastre da TAM, que foi aquele acidente de avião que aconteceu em São Paulo. Aí ele pega também uns lances de um assassino serial killer que existe em Salvador. Aí ele pega várias coisas assim que aconteceram reais e mistura com a história fictícia. E é um HQ que tem uma sensibilidade enorme para tratar temas importantes, assim, temas que são pertinentes à nossa sociedade até hoje. Assim, eu não vou dar spoiler. Nossa, eu já fiquei legal. muito curiosa. Mas ok. Você tem como soletrar para o nosso ouvinte? Day Tripper é DAYTRIPPER. E assim, é uma HQ que você... Não tem como falar assim, melhor vocês lerem assim. Segura porque eu vou ler. Eu acho uma das poucas HQs que eu terminei chorando igual um bebê, assim. Tipo, de emoção. Assim. Sério, lindo. André? É uma história gente, o André, que tá aqui também na gravação, né, pro YouTube, tá aqui confirmando, assim, gente, chorei muito também. Tá fazendo gestos aqui, chorei muito também. É sensacional. Nossa, vou me preparar psicologicamente, então. Fiquei curioso pra caramba. No momento, eu tô lendo Peter Pan. Mas também, assim, é uma versão adulta do Luizel. São três volumes, né? E também tem uma pegada assim, ele puxa um pouco para a emoção também. Então, sim. Entendi. Vou colocar na lista com certeza. E você, Fernando? Eu vou dar uma dica que eu já dei para várias pessoas, assim, na minha vida, e chegou um momento que eu decidi não dar mais, porque eu já estava ficando chato, sabe? Eu tô virando quase um pastor desse negócio aqui, que é o livro Sapiens, do Yuval Harari. Só que essa semana eu conheci duas pessoas que nunca tinham ouvido falar. Então, não, eu tenho que falar, porque ainda existem pessoas que não conhecem. Gente, assim, a gente tem que evangelizar, entendeu, amigo? Sapiens é uma coisa que
como assim você não leu? Não tem como. assim, obrigatório. Eu não entendo porque não está no MEC ainda, né? No currículo da educação. Tem que ter, pô. Isso aí fica passando... Claro, não tirando a importância da literatura e tal, mas aquele livro, ele dá um panorama tão... Ele tem muito a acrescentar, né? Eu vi, assim, eu sei que tem críticas, né? O pessoal da biologia critica algumas coisas e tal. Para quem não sabe, é um livro que fala... É o subtítulo dele, né? Uma breve história da humanidade. E aí ele fala do surgimento da humanidade, como é que as sociedades foram se formando, o que é que caracteriza uma sociedade, a diferença entre a sociedade europeia para a americana, enfim, tem todo uma amálgama de informações que nos fornece um arcabouço cultural ali para conseguir ter uma interpretação do mundo de uma forma bem, bem legal. E eu acho que devia ser obrigatório nas escolas, sabe? A galera ler, porque às vezes ele tem um poder de síntese e nos dá um panorama que faz com que a gente tenha essa bagagem e conseguir interpretar o mundo de uma forma, eu acho que muito mais rica do que a superficialidade que a gente vê na sociedade hoje em dia. Então, quem não conhece, vão atrás de Sapiens. É uma leitura muito fácil, o Yuval ele escreve muito bem, é traduzido para português. E a tradução é muito boa também, né? Assim, então, a linguagem, o português na tradução também está muito bom. Então, eu acho que tem que vale ler, a pena. tem que ler. Pronto, eu já passei minha cota de indicação de Sapiens do ano, então próximo ano eu indico de novo. Será, gente? Será? Olha, tem outras horas copos por aqui que talvez a gente vai escutar de novo o Fernando falando de Sapiens, né? Porque é isso, entendeu? É verdade. Mas, inclusive, assim, eu até abri aqui o Instagram do Yuval, e aí, para complementar a sua dica, né, ele está muito presente no Instagram, então, esse período ainda de pandemia, né, ele coloca muitas reflexões atuais lá também. Então, para você, ouvinte, que já leu Sapiens, que já conhece, deixo também essa dica. Vai lá no Instagram do Yuval, é Yuval_Noah_Harari. Então, fica como dica. E, gente, para fechar, então, a nossa dicas fuderosas, eu vou abrir aqui a minha, que, dessa vez, eu vou indicar um podcast chamado Habitat. Esse podcast é um podcast da Folha de São Paulo, que é um pod que fala bastante sobre esses momentos que nós estamos vivendo de extinções, né? Muitas extinções na área ambiental, extinções também em relação à área social. Então, é um podcast assim para você ouvir com fone, sabe? Com headphone, porque tem muitos efeitos sonoros, assim, a edição é fantástica. E fica como dica. Deixa eu abrir para explicar, para colocar bem certinho a maneira como eles se apresentam, que eu acho que fica mais interessante. Ó. Um podcast sobre extinção e o que a gente tem a ver com isso. As repórteres da Folha, Jéssica Mais e Natália Silva, viajam ao Brasil para contar histórias de espécies que nós, os humanos, colocamos em risco. A série é publicada às sextas-feiras, às 8 horas da manhã, nas principais plataformas de podcast. Habitat, gente. Show de bola. Ouçam. Assim, os episódios não são longos, assim, é maravilhoso. E principalmente a edição, sabe? Assim, você fica... É surreal a edição, assim. Você vai escutando... Tem um episódio, por exemplo, que elas estão na Amazônia e elas fazem um passeio noturno na Amazônia. Então, o som dos animais, assim, é surreal. A gente que vive na cidade, né, que se acostuma com o som do trânsito, né, barulho da cidade, tudo, não tem a ideia do quanto é barulhenta, por exemplo, a Amazônia à noite, né? E é isso, assim, elas vão contando histórias muito interessantes. Fica aí essa dica. Eu fiquei curioso, que eu gosto de ASMR, né, para relaxar. Eu quero ver essa Amazônia de Nossa, noite. você vai curtir muito. Tem um também que conta a história de animais aquáticos, né? Então tem muito barulho também, elas fazem mergulho e tal, então tem o som da água, assim, vai no detalhe, sabe? Entendi. E ao mesmo tempo sensorial, né? e ao mesmo tempo chama a atenção da gente para a gente refletir, poxa, o que eu hoje, na minha condição, onde eu vivo, o que eu faço, o que eu posso fazer também para contribuir para que não haja, né, essa extinção. Então, Entendi. fica a dica. Show de bola. Show de bola. Bom, é isso, né? Temos um programa? Temos um programa? Temos. Show de bola. Galera, queria agradecer a presença de vocês, terem topado aqui, participar dessa gravação ao vivo, né? A gente está começando nesse processo, está se adaptando ainda. Muito obrigado pela presença, Lucas. Valeu, eu que agradeço, pessoal. Obrigado, Léo.
Valeu, galera. E como é que a galera encontra vocês aí nas redes sociais, se quiser conhecer um pouco mais? Ou vocês também é igual a Bozo, que não quer que a galera se... O meu IG é o Lucas Pires PB. Léo. O meu IG é Fábio Brito, Fábio com 2B. Mas se quiser, tiver precisando de um editor, posso fazer aqui o merchan? Claro, momento mexão, hora agora. Se quiser mandar um e-mail, tiver precisando de um editor de vídeo, fabioleonardo@gmail.com. É por isso que fica essa confusão de Fábio e Léo, porque às vezes ele usa Fábio, mas eu só conheço ele por Léo, aí fica só... Olha, minha família me chama de Léo, os amigos me chamam de Fábio, e aí, em todo canto, quando alguém chama Léo, eu viro, se chamar Fábio, eu viro também. E ainda tem gente que me chama de Brito na faculdade, é uma bagunça. Galera, quem quiser mandar alguma dica, alguma mensagem, alguma pergunta, qualquer coisa, para ser lida aqui no programa, né? Pode entrar em contato no @cervejariaraf ou @papo de mídias, não é isso, Érica? É isso. E tem um e-mail também, né? Exato. podcast@oracopo.com.br. Lembrando que você pode escutar o Hora Copo em diversos aplicativos. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Ola Podcasts. Que mais? Acho que é isso, né? Esqueci algum? Outros aí. Procura no seu aplicativo aí e vai achar. Vai encontrar. Gente, muito obrigada, Lucas, muito obrigada, Léo, Valeu, pela presença de vocês. E é isso, né? É isso Valeu, aí. galera. Valeu, galera. Até a próxima hora.